Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação de vocês na nossa videoconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2023. Sobre a dinâmica do call, teremos as considerações iniciais do André Farber, nosso CEO que assumiu recentemente a companhia, e na sequência o Fred Oldani, nosso CFO, fará a apresentação sobre os resultados. Temos também conosco o Francisco Santos, que é o diretor executivo responsável pela Midway, o João Braga, diretor executivo de Lifestyle, e o Mauro Maris, diretor executivo de Gente e Sustentabilidade. Então, todos eles estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Para participar da sessão de perguntas e respostas, é só clicar no ícone Q&A, que fica na parte inferior da tela, escrever seu nome para entrar na fila e aguardar até ser anunciado, ou então enviar por escrito nesse mesmo ícone. Essa videoconferência ela está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação projetada será em português, mas o material em inglês está disponível no site de Relações com Investidores. Ressalto também que eventuais declarações que possam ser feitas aqui durante a apresentação, relativas a perspectivas de negócio, projeções e metas da companhia, são crenças e premissas da administração e não são garantias de realização. Bom, eram essas as considerações iniciais. Eu passo então agora a palavra para o nosso CEO, André. Obrigado, Isabela. Boa tarde, pessoal. Eu estou começando agora na empresa, essa é a minha primeira call, eu estou aqui na minha segunda semana, acabei de completar uma semana, então é tudo muito novo. Eu acho que eu faço parte de uma evolução da Riachuelo e de uma renovação que também a empresa está buscando fazer. Então, quando vocês olham para essa mesa aqui, eu estou chegando a uma semana, mas tem o Fred aqui do meu lado esquerdo, que está na empresa há 6 meses, o Fran, que está na empresa há 8 meses, o João, que cuida de toda a nossa parte de moda e do varejo, que ele está na empresa há 1 ano e meio. Então, é um período de grande transformação para a empresa e que eu passo a capitanear a partir de agora. Para vocês me conhecerem um pouco melhor, eu trabalho muitos anos no varejo e também com estratégia. Eu tenho 3 grandes experiências. O começo da minha carreira foram um pouco mais de 10 anos na Bain & Company, consultoria. Eu participei do startup da Bain no final do século passado e ajudei a desenvolver a prática de varejo na empresa. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o Boticário pela Bain e eu tive uma jornada de mais de 15 anos com o Boticário. Começou como consultor por volta de 4 anos, e depois eu fui gestor e management por mais de 11 anos. No Boticário tive a oportunidade de passar por toda a transformação da empresa, uma empresa monomarca, monocanal, para uma empresa multimarca, multicanal, e que deu muito resultado, e a empresa multiplicou seus resultados por muito. Então foi um período de muito frutífero e de muitas coisas boas, onde também me desenvolvi muito no varejo e foi uma grande escola para mim. Nos últimos 2 anos eu tive junto à Dafiti, acho que vocês conhecem, e foi um grande mergulho para mim na moda e no digital, e me juntei aqui a Riachuelo no dia 2 de maio. Ainda está muito cedo para falar da minha estratégia, até das minhas percepções, porque realmente são muito poucos dias, então seria até incorreto, injusto. Obviamente já tenho formado algumas primeiras opiniões, mas ainda tudo muito cedo. Acho que seria legal compartilhar com vocês um pouco do meu mandato, o que eu sinto que são os principais focos, o que é o meu combinado com os acionistas, com o conselho. E acho que esse mandato ele tem 2 grandes focos no primeiro momento. O primeiro é fortalecer o nosso core, o nosso negócio. E o nosso core ele é composto pela fábrica, pelas lojas, pelo digital, pela financeira e também pelo shopping. É uma ideia um pouco ampla, né, fortalecer o core, e para dar um pouco mais de detalhes, tem muitas coisas por trás, mas eu dou 2 exemplos aqui para vocês de coisas que eu acredito que fortalecem muito o core, que é investir muito na moda, investir muito em produto. A gente já está fazendo isso, a gente vai continuar fazendo, vai fazer cada vez mais. Investir muito no feminino, que é a nossa categoria principal. Então, esse é um dos elementos de investir no core. Acho que outro ponto muito importante de investir no core é tornar a nossa cadeia de abastecimento mais eficiente, explorar melhor os ativos que a gente já tem. Então, acho que isso pode trazer muito resultado para a Riachuelo.
tornando a nossa cadeia de abastecimento mais responsiva. A gente tende a ter melhores margens, a trabalhar com um estoque menor. Então, alguns dos temas, poderia listar muitos aqui para vocês, mas que são temas para efeito de exemplo de como melhorar nosso core. Acho que o segundo ponto do mandato tem muito a ver com diminuir nossa dívida. Acho que vocês conhecem bem os números da empresa, então a gente está nessa jornada também de buscar a diminuição da dívida. Obviamente, para fazer isso, a gente precisa gerar caixa e melhorar a estrutura de capital da empresa. Como diz aqui a frase, nessa jornada eu estou apenas começando, tenho aí 6 dias de trabalho, então vou estar muito em contato com vocês, espero também conhecê-los, alguns de vocês, e escutá-los e coletar e aprender um pouco sobre as percepções de vocês da empresa. Então, para mim também é importante conhecer o que vocês pensam e aprender com isso. E vou estar buscando essas conversas nas próximas semanas com alguns. E obrigado a todos aí, obrigado Isabela e Fred. E passo a palavra para o Fred, para ele poder conduzir a nossa apresentação de resultados. Obrigado, André. Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar a apresentação no slide número 7, dando uma visão geral dos resultados do primeiro trimestre. Assim, primeiro, destacar a receita líquida, que atingiu 1,8 bi, crescimento de 5,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Aqui, acho que é importante destacar o que está por trás desse crescimento. Assim, acho que o primeiro ponto para destacar é o crescimento de same-store sales nas lojas físicas, que atingiu 4,8%. Assim, aqui, acho que vale a pena destacar 2 efeitos. Assim, um é a evolução do feminino, assim, a gente vem falando aqui tri a tri, que é uma categoria que a gente fez os maiores investimentos em melhora da proposta de valor, assim, produto, e a gente segue vendo um desempenho da categoria feminina superior, bem superior à média, o que deixa a gente bastante satisfeito, que assim, a primeira etapa, né, assim, desse começo de trabalho em melhorar a proposta de valor, assim, está sendo bem sucedido. Assim. Também, quando a gente inclui o canal digital, o nosso same-store foi de 0,7%, como a gente vinha comentando já nos trimestres anteriores, que a gente vinha de same-stores negativos, mas que a gente acreditava numa melhora no primeiro trimestre, isso aconteceu, e aqui destacando assim, que esse same-store ele tem o efeito do canal digital, que está passando aí por profundas modificações, mas que são efeitos de curto prazo e que não devem, assim, talvez ele deva prejudicar o nosso desempenho de same-store, talvez mais 1 ou 2 trimestres, mas a partir daí a gente deve voltar a ver um desempenho mais normalizado, né, assim, nesse canal, principalmente quando a gente compara contra períodos anteriores. Assim, nosso EBITDA atingiu 87,5 milhões, assim, é um crescimento substancial assim, em relação ao ano passado, 41,5%. Assim, aqui depois a gente vai entrar mais no detalhe, mas esse desempenho foi puxado por uma melhora importante no desempenho de mercadorias, assim, combinado com forte controle de despesas na companhia como um todo. Né? Passando pelo resultado da Midway, a gente teve um crescimento de 10% na receita versus o primeiro trimestre. Aqui, acho que um ponto importante, a gente segue na mesma estratégia, a gente segue bastante conservador no crescimento da carteira, assim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem buscado assim, aumentar as receitas dentro de mesmos clientes, ou seja, tentar extrair mais valor da mesma base de cliente, mesmo estando trabalhando ainda num nível de restrição de crédito ainda bastante grande, em linha com as dificuldades que a gente ainda enxerga assim, no cenário, principalmente nos números de inadimplência. Né? Quando a gente olha os índices de cobertura da Midway, assim, a gente teve um aumento, né, assim, na cobertura nesse trimestre, a gente passou de 93,7% no final do ano para 94%. Os nossos níveis de perda, né, assim, praticamente estável em relação ao ano passado, só pequenos ajustes em relação à sazonalidade natural do quarto tri em relação ao primeiro, ou seja, a gente olha os estados da Midway e a gente está bastante assim, tranquilo que a gente adotou as estratégias corretas no ano passado, quando a gente enxergou essa deterioração assim, nas carteiras de crédito em geral do mercado, e acho que esse nosso resultado assim, é muito fruto dessas ações que começaram a ser tomadas no meio do ano passado, mas elas seguem sendo tomadas aí praticamente todo mês, buscando
assim, aproveitar as oportunidades que existem em alguns microsegmentos de mercado que a gente ainda vê oportunidade de continuar explorando, né? Indo para a parte de, enfim, geração de caixa, acho que um outro acontecimento importante nesse trimestre é a geração de caixa livre de 42 milhões, né, assim, versus um primeiro trimestre do ano passado, onde a companhia consumiu 340 milhões. Né, então, assim, aqui a gente teve uma melhora importante em capital de giro, também uma redução no CAPEX, como a gente já tinha antecipado no passado que ia acontecer, né, assim, acho que também tem uma outra cor que vale a pena dar, assim, a gente fez um desconto de uma antecipação de recebíveis nesse primeiro TRI menor do que a gente fez no ano passado, ou seja, a nossa geração de caixa normalizada seria ainda maior do que os 42 milhões reportados, né? Também aqui destacar que a gente segue com uma posição de caixa bastante confortável, assim, é 2 bilhões e meio de caixa, né, assim, depois a gente vai mostrar, assim, é mais do que suficiente para cobrir tudo que a gente teria de vencimento, assim, não só nesse ano, mas também no ano que vem, o que tira qualquer tipo de pressão que a companhia possa ter aí, assim, no curto prazo em relação a qualquer tipo de rolagem de dívida ou qualquer restrição financeira, ou seja, a companhia está numa posição financeira extremamente confortável, tá? Também aqui destacar que, junto com o resultado do primeiro TRI, a gente publicou ontem o relato integrado do ano de 2022, assim, já padrão GRI e com asseguração de uma Big Four, ou seja, assim, reforçando o nosso compromisso, assim, com a transparência e com os indicadores de sustentabilidade, que também é algo bastante relevante aqui no nosso negócio. Indo para o slide número 8, entrar um pouco no detalhe do desempenho, né? Aqui a gente mostra o desempenho de mercadorias, desempenho de vendas de mercadorias, assim, onde a gente tem aí um crescimento de 2,9% em relação ao ano passado. Assim, aqui, enfim, a gente vê que os últimos anos foram fortemente impactados pela pandemia, né? Assim, 20, 21, 22, mas 23 a gente já chega num cenário de vendas mais normalizadas e com o desempenho de venda de mercadorias no feminino, onde a gente está fazendo os maiores investimentos, efetivamente já mostrando uma melhora importante no resultado. Slide número 9, a gente comenta sobre a margem bruta de mercadorias. Aqui a gente teve uma redução de 2,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui acho que tem alguns pontos que merecem ser comentados, né? Assim, primeiro, assim, o desempenho do quarto TRI, principalmente outubro e novembro foram abaixo do que a gente esperava. Dezembro a gente performou bastante bem. Essa performance, assim, não permitiu que a gente assim, escoasse todo o estoque que estava previsto. Então a gente abriu o primeiro TRI com um nível promocional um pouco mais alto do que a gente tinha planejado. Tem um segundo ponto também, que aí é uma questão de estratégia, assim, onde a gente tem trabalhado mais rápido para limpar estoques anteriores, né? Então, isso também, assim, mostra se vocês conseguem enxergar nos nossos índices de estoque, né, que estão sendo reduzidos. Assim, parte disso requer que a gente seja um pouco mais agressivo em alguns trimestres específicos, em alguns momentos, principalmente nos momentos de liquidação, primeiro e terceiro, mas a princípio a gente não vê nenhum impacto relevante, assim, quando a gente olha o ano consolidado. Provavelmente a gente vai passar a ter um pouco mais de volatilidade de margem no TRI a TRI, mas a gente continua enxergando as nossas margens, assim, do ano passado como uma boa referência para as margens desse ano. Indo para o slide número 10, né, assim, aqui a gente mostra o desempenho do EBITDA de mercadorias, né, assim, aqui a gente volta a ter um primeiro trimestre, né, de mercadorias mais próximo de um trimestre normalizado, né, assim, a gente volta para os níveis de margem aí, um pouco superiores ao primeiro TRI de 2020, depois aí de 2 anos, assim, de resultados bastante impactados pela pandemia. Aqui também vale a pena destacar que esse resultado hoje, assim, ele tem um componente do canal digital que passa a contribuir
com o desempenho de mercadorias, né, assim, depois de assim, anos do canal digital gerando impacto negativo, e também acho que outro ponto importante é que, assim, que a participação hoje do canal digital é substancialmente maior do que já foi no passado. Então, assim, a nossa margem de mercadorias assim, está chegando próxima dos níveis que a gente considera normalizados. Seguindo na apresentação, assim, resultado de Midway, né, assim, como a gente comentou, Midway, assim, a gente segue, assim, fazendo uma série de ajustes, né, assim, em busca de tentar extrair mais valor da nossa carteira, né, assim, mesmo tendo um crescimento muito baixo da carteira, dadas as restrições que a gente enxerga hoje, assim, que são necessárias, assim, ainda trabalhar com nível de conservadorismo grande, assim, com isso, assim, a nossa receita, ela cresce, mas ela não é suficiente ainda para compensar o aumento de inadimplência que a gente enxergou nos últimos 12 meses, e isso acaba levando o nosso EBITDA a ter uma queda, até uma queda, assim, pequena em relação ao mesmo período do ano passado, cerca de 22%, mais um resultado de EBITDA positivo, o que a gente acha que, para o cenário atual, é um resultado, assim, bastante ok. A gente ainda está longe dos patamares pré-pandemia, mas acho que está claro que a gente está caminhando para normalizar os resultados da Midway. Na sequência, a gente mostra a evolução da perda da carteira, né? Assim, aqui a gente vê a perda praticamente estável em relação ao final do ano passado, lembrando que, assim, sazonalmente, assim, o primeiro TRI sempre tem um pequeno aumento em relação ao final do ano, dado que a carteira, assim, aumenta no final do ano, dado as vendas de Natal, né, assim, principalmente no cartão bandeira, no Off-Us, e também sendo prejudicados pela queda nominal da carteira, assim, que é algo que a gente vem comentando, que a gente segue bastante conservador na concessão, mas quando a gente olha as perdas, a gente acha que elas são, assim, totalmente, assim, estáveis e dentro do que a gente tinha planejado. A gente não está vendo surpresas aqui em relação ao desempenho de perdas da Midway. Quando a gente vai para o slide seguinte, a gente olha o nível de cobertura, ou seja, a gente segue com um nível de cobertura bastante confortável. A gente teve um aumento nesse trimestre de 93,7 para 94. Esses 94 são níveis superiores do que a gente trabalhava nos níveis pré-pandemia. Assim, esses picos e vales durante o período da pandemia, eles são one-offs, né, assim, mas quando você compara o nosso nível de cobertura com o passado, mostra que, efetivamente, a gente está, sim, numa postura mais conservadora, trabalhando com níveis de cobertura, assim, bastante altos, inclusive mais altos que o histórico, que a gente costumava trabalhar. Na sequência, a gente mostra a inadimplência, né, assim, tanto de cartão quanto de GP, aberta entre a curta e a longa. Assim, aqui a curta, né, assim, até 90 dias, a gente vê que, assim, elas estão completamente estáveis, né, assim, tanto no cartão quanto no empréstimo pessoal. Já a inadimplência longa, quando a gente olha o desempenho do cartão, para a gente o cartão está totalmente dentro da sazonalidade natural de um primeiro trimestre, mas quando a gente olha a inadimplência do empréstimo pessoal, a gente ainda vê ela no nível, assim, nos últimos trimestres, ela segue numa crescente. Assim, a gente acredita que para o próximo trimestre a gente já deve enxergar uma estabilidade na inadimplência de EP. A gente, assim, enfim, as safras novas, a gente já enxerga um desempenho, assim, substancialmente melhor, e isso, assim, você consegue enxergar pelo desempenho, assim, da over curta, mas, assim, a gente ainda tem uma carteira ali do meio pro, assim, meio e o terceiro trimestre do ano passado, que ainda pesa negativamente, mas dado o nosso prazo médio aí de cerca de 11 meses, é uma carteira que está já praticamente sendo limpada, né? Assim, o que gera para a gente bastante confiança em uma melhora no desempenho da Midway, principalmente a partir do segundo semestre. Indo aqui para o EBITDA consolidado, assim, aqui, como eu tinha comentado, a gente tem um crescimento de cerca de 40% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Aqui acho que um ponto importante
a diferença da composição do EBITDA, né, assim, desse primeiro tri desse ano, principalmente quando a gente compara contra 2020, onde, enfim, a gente tem uma composição muito diferente, principalmente entre mercadorias e a financeira. Assim, acho que aqui a visão positiva é que mercadorias deve continuar melhorando, né, assim, é um esforço que a gente tem feito consistentemente de melhorar a eficiência da operação de varejo, e a Midway, ela está num momento ainda ruim, dado a inadimplência, mas que deve melhorar também substancialmente para frente. Então, assim, a gente acha que a qualidade do resultado também está assim, tá muito melhor do que já foi no passado, né? Indo para o próximo slide, comentar um pouco sobre o desempenho das despesas operacionais. Aqui acho que assim, teve um esforço assim, muito grande, né, assim, em ajuste de despesa, né, assim, a gente teve uma queda nominal de 9% em relação ao primeiro tri do ano passado, nível ainda abaixo do que seria o primeiro trimestre de 2021, ainda assim, era um período no meio da pandemia, ou seja, esse esforço de SG&A, a gente ganhou aí quase 6 pontos percentuais assim, no G&A em relação à receita líquida, né, no SG&A em relação à receita líquida, que mostra assim, um grande sucesso que a companhia tem tido em controlar despesas operacionais e em melhorar a eficiência da operação como um todo. Seguindo, a gente vai para analisar o endividamento e alavancagem, né, assim, aqui a gente está com a dívida líquida praticamente estável em relação ao final do ano, né, assim, os índices de alavancagem são os mesmos, né, assim, 2,5 vezes o EBITDA se comparado com o EBITDA pré-FRS, 1,7 vezes em relação ao EBITDA full, lembrando que os nossos covenants são medidos anualmente em cima da dívida líquida sobre EBITDA, não sobre EBITDA pré-FRS, ou seja, a gente tem aí para esse ano um covenant de 3 vezes, a gente está com 1,7 vezes, ou seja, um nível bastante confortável assim, para navegar esse ano. Assim, no lado direito do gráfico, a gente tem a nossa posição de caixa versus assim, o nosso cronograma de vencimentos, ou seja, aqui mostra o quanto a nossa posição de caixa hoje é confortável. A gente tem aí um total de 1,9 bilhões vencendo até o final do ano que vem, para uma posição de caixa de 2,5 bi, ou seja, a gente tem caixa o suficiente para não precisar fazer nenhuma rolagem pelos próximos 2 anos, sendo que a nossa expectativa é de seguir com geração de caixa livre, positiva, tanto esse ano quanto o ano que vem, ou seja, a posição financeira da companhia hoje é extremamente confortável, mesmo num cenário que a gente vê aí, assim, uma série de desafios, seja no ambiente macroeconômico, seja, enfim, no cenário de crédito, assim, dados os eventos que a gente viu no começo do ano, mas a companhia está muito preparada para lidar, assim, com qualquer cenário que a gente vier encontrar aqui para frente. Por fim, assim, geração de caixa, né, assim, a gente teve uma mudança importante na geração de caixa, assim, em relação ao ano passado, a gente virou de fluxo de caixa negativo para fluxo de caixa positivo. Aqui vale a pena destacar a melhora no capital de giro, melhora na geração de caixa nas operações e redução do capex, ou seja, a gente está melhorando em praticamente todas as linhas, e como a gente tem comentado já há algum tempo, esse é um ano de fluxo de caixa livre bastante positivo, o que deve ajudar a gente a reduzir a alavancagem assim, substancialmente, principalmente no quarto trimestre desse ano. Aqui só comentar no último slide os nossos investimentos, assim, 105 milhões no primeiro trimestre, 13% abaixo do ano passado. Lembrando, a gente tem um investimento aí que não deve superar 450 milhões nesse ano, versus um nível próximo de 600 milhões no ano anterior, e os investimentos seguem focados em tecnologia, assim, é a maior parcela, e também em abertura e reformas, principalmente esse ano, reformas de lojas. Com isso, eu encerro a sessão de apresentação dos resultados
e abro aqui para a sessão de Q&A. Muito obrigado. Obrigada, Fred. Bom, então nossa primeira pergunta vem da Daniela Ager, analista sell-side da XP. Oi, Dani, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho perguntas aqui do meu lado. A primeira em relação à dinâmica de margem, né? Realmente, vocês têm feito um excelente trabalho ali na linha de despesas operacionais, e aí até eu queria entender o quanto mais ainda vocês veem de espaço, de oportunidades, além, obviamente, de uma alavancagem operacional à medida que vocês tenham um crescimento de receita, mas, assim, mais pontuais, iniciativas mais estruturais de revisão de estrutura, enfim, alguma coisa nessa linha, se ainda tem muito por vir. E aí, como que vocês estão pensando na retomada da dinâmica da margem bruta, né? Principalmente ali em mercadorias, porque a gente tem visto que esse segundo trimestre ele ainda está meio esquisito, né, em termos de tempo, de clima, então eu não sei como que vocês têm, como tem sido para vocês essa dinâmica de margem ao longo do trimestre e aí uma visão mais para o ano. Então, enfim, eu queria um overview ali da questão de dinâmica de rentabilidade para frente. A minha segunda é em Midway, né, vocês comentaram, eu acho que é evidente no mercado como a conjuntura tem sido muito negativa por conta de um cenário macro, né? Mas a gente viu um outro player do setor comentando que acredita que talvez até estruturalmente houve uma mudança, né, na dinâmica desse segmento por conta de aumento de competição mesmo, né? E que eventualmente essa frente ela de fato vai ganhar relevância no todo, deveria estabilizar talvez como menos relevante no resultado. Assim, eu queria entender como que é a cabeça de vocês nesse sentido. Vocês acreditam que a Midway também se encaixa nesse contexto, né, de sim uma retomada, mas não voltar a ser o que era em termos de relevância para o negócio? Então, essa é a minha segunda, e se eu puder avisar com uma terceira rapidinha, mas só me chamou a atenção na sua fala, André, dos cores, né, de colocar também Midway Mall, assim, e em termos de tanto do core business de vocês, né, do que, assim, relevância para o negócio, e até a gente já perguntou algumas vezes sobre um eventual desinvestimento dessa operação, entender um pouquinho se de fato isso faz sentido estar dentro desse core, junto com uma Midway, junto com uma mercadorias, e não eventualmente ser revisitado e de repente até desinvestido. Obrigada. Bom, Dani, eu vou começar, depois eu peço ajuda aqui para os meus colegas. Assim, despesa, tá? Assim, a gente vem fazendo já há vários anos uma série de assim, ajustes na estrutura, temos buscado ganhar eficiência. Acho que a gente vai continuar tendo benefícios para frente, mas assim, não nas magnitudes que a gente capturou esse ano e ano passado, tá? Assim, acho que tem oportunidades, mas as oportunidades elas dependem agora muito menos de assim, cortes, né, assim, de mato alto, mas assim, elas dependem muito de você melhorar processos, né? Assim, acho que a fala do André de melhorar o core, assim, parte está muito endereçada nisso, né? Ou seja, assim, melhorar processos que gerem para a gente benefícios em todas as linhas. Então, assim, é algo que assim, segue, mas não nas magnitudes que a gente teve aí nos últimos 2 anos, tá? Assim, em relação à margem, tá? Eu vou começar, depois eu vou pedir ajuda para o João complementar. Enfim, o segundo trimestre, claro, assim, começou um pouco mais quente do que o usual, tá? Assim, você acaba vendendo sempre um pouco menos de inverno quando está quente, e assim, as margens do segundo trimestre de inverno, enfim, elas são mais altas, né? Assim, hoje eu acho que ainda está muito cedo para a gente ter uma visão muito clara, né? Assim, a gente tem aí essa semana, é uma semana muito importante, Dia das Mães, assim, a próxima semana é uma semana de venda muito forte, né? Assim, as temperaturas começaram a esfriar, assim, as temperaturas esfriando, a gente deveria ter um impacto não muito grande de margem nesse segundo trimestre, mas claro, se as temperaturas permanecerem quentes, eventualmente a gente pode sofrer um pouco em relação ao que a gente tinha planejado, tá? Mas acho que são coisas muito mais de curto prazo do que tendências estruturais, né? Ou seja, assim, você tem um inverno um pouco mais frio, a margem um pouco melhor, um pouco mais quente, a margem piora um pouco, mas assim, eu não acho que isso mude nada na perspectiva de médio prazo da companhia. João, você quer comentar um pouco sobre... Não. Olá, Daniela.
Não, eu acho que o Fred já falou aqui isto tudo, eu só acrescentaria o seguinte, é que de facto nós estamos a metade do segundo tri, não é? Então ainda está muito para acontecer, principalmente agora nesta Semana das Mães, e obviamente também temos aí a previsão aí de umas boas frentes frias, não é? Então eu acho que o inverno veio para mais tarde, então eu acho que aí vamos conseguir realmente recuperar. Mas de qualquer forma, obviamente estamos atentos a isto, como é óbvio, para não acontecer também aquilo que aconteceu no final do ano passado, porque de facto, como também já foi aqui apresentado, nós tivemos um outubro, novembro, digamos, com uma performance menor em termos de vendas, muito também derivado também do clima, porque realmente o verão veio mais tarde, tivemos outros fatores como a Copa e as eleições, mas de facto o verão depois começou a arrancar no final, principalmente de dezembro, janeiro também foi bom, e realmente estas transições são sempre complicadas. Então aqui o inverno não veio, virá, nós acreditamos que haverá este deslocamento. Para não acontecer depois também este esforço que temos que fazer e que prejudica a margem para termos, digamos, umas maiores demarcações, e o que nós estamos efetivamente a fazer também já, obviamente, é um trabalho de casa, como é óbvio também, de revisões de carteiras, de contenções de carteiras, etc. Nós também temos a nossa fábrica onde nós conseguimos ter essa reatividade, então exatamente para não sermos prejudicados depois também com este excesso de estoques. Mas de qualquer maneira estamos confiantes, lá está, o segundo, acho que o inverno ainda pode ter aqui alguma volatilidade neste trimestre, é como o Fred falou, temos aqui esta volatilidade de tri a tri, mas estamos confiantes pelo menos de entregar em 2023 uma margem muito em linha com 2022. Ô Dani, deixa eu puxar da Midway. Acho que a gente está olhando ainda sobre um cenário muito deteriorado, né? Então acho que é complexo ainda tentar fazer alguma análise relativa, né? Mas a gente consegue ver avenidas que esse ciclo melhorando, de inadimplência diminuindo, a gente vê muitas avenidas de receita ainda que nos levam ainda a aumentar bastante as rentabilidades da Midway, né? Então quando a gente compara o que a gente tem hoje e algumas alavancas de resultado, parece fazer sentido que a gente volte a entregar um resultado maior, né? A gente vê, mesmo no cenário atual, a participação do cartão aumentando nas lojas. Então, a gente agora chegou quase a 34,5%, ainda com um cenário super restritivo, né? Então, quase que mais que uma a cada 3 vendas no varejo são pelos nossos meios. Então, a gente acredita muito nessa engrenagem combinada financeira ecossistema e vê muitas alavancas ainda de resultado dentro do negócio financeiro aqui para recuperação. Assim, só se eu puder complementar o Frei, depois eu sequência, assim, acho que um ponto importante que a gente viu no ano passado é a importância de você ter um canal, assim, integrado com a sua financeira, onde você consiga fugir do problema de seleção adversa do crédito em mar aberto, né? Assim, acho que a lição que fica do ano passado é que, enfim, a integração financeira varejo, ela tem um valor, assim, a gente sempre acreditou que tinha um valor muito grande, e a gente está vendo que, assim, a gente consegue navegar num cenário difícil, a gente consegue, assim, pescar dentro da nossa base, uma qualidade de cliente, assim, é bastante boa, mesmo num cenário adverso. Então, acho que a gente reforça um pouco as nossas convicções em relação ao papel da integração varejo financeiro, dado que a gente enxergou aí, né? Assim, em relação ao shopping, tá? Assim, acho que enfim, essa discussão se o shopping é um ativo que hoje faz sentido estar junto da Guararapes e Achuelo ou não faz, enfim, acho que é uma questão de conselho, né? Assim, não é uma questão necessariamente que o management tá olhando hoje com muita preocupação, e assim, extrair mais valor do shopping é algo que, assim, o shopping estando sobre nossa gestão, assim, a gente vai sempre buscar maximizar o desempenho, né? Assim, visto que já é um shopping com desempenho substancialmente, assim, bom, né? Assim, é muito melhor que a média. A gente ainda assim vê oportunidades lá, né? Assim, a gente talvez fale menos do shopping por ser um negócio estável, assim, é bastante previsível, mas tem uma série de ações. Por exemplo, esse ano a gente colocou o estacionamento, assim, deve contribuir esse ano com cerca de 10% da receita do shopping, né? Assim, o que é algo bastante importante. Tem melhorias sendo feitas também, assim, dentro do shopping, né? Assim,
pequenas reformas, expansões, enfim, trabalhando mix. Então, assim, a gente, embora fale pouco, o shopping é um ativo e que, estando sobre nossa gestão, acho que a gente sempre vai buscar maximizar a eficiência dele, né? Da mesma forma que a gente busca melhor extrair o máximo da fábrica, do varejo, da financeira, enfim, acho que todos os nossos ativos aí têm espaço para melhorar desempenho. Então, a próxima pergunta vem do Eric, analista sell-side do Santander. Eric, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem nossa pergunta. Acho que do nosso lado, muito olhando também para esse ponto de indústria, né, otimização de processos, acho que a gente queria entender um pouquinho mais que espaço a empresa enxerga em termos de oportunidades aí para aprimorar, né, cada vez mais a assertividade, pensando em coleções, mesmo reatividade, o que seriam talvez aí oportunidades de curto, médio prazo. Acho que principalmente olhando aí para o ambiente competitivo, né, acho que, enfim, o varejo de modo geral vai ficando cada vez mais ágil, né, que a empresa entende aí de oportunidades. Obrigado. Bom, Eric, né? João? É o Eric. Olá, Eric. Bem, nós temos aqui, aliás, tal e qual foi mencionado aqui pelo André, um dos nossos maiores ativos, que é e-core, que é a fábrica, não é? A nossa fábrica, e é aí que nós temos trabalhado muito bem, digamos, esta otimização, principalmente nesta agilidade e reatividade da fábrica. Tanto é, como eu mencionei anteriormente, até para uma questão de nivelar estoques e ajudar-nos exatamente para estas volatilidades que acontecem em termos de mercado. Então, ainda assim, nós conseguimos realmente ter essa capacidade de sermos mais rápidos, de sermos mais reativos. Obviamente que há aqui internamente vários processos, sejam eles de melhor planejamento de matéria-prima, em termos também de focar, obviamente, digamos, qual é o produto que realmente é mais competitivo dentro de portas, ou seja, dentro da fábrica, versus aquele que realmente é mais competitivo fora. Então, toda essa melhoria de sourcing e de um sourcing, digamos, cada vez mais competitivo, isso vai trazer com certeza ganhos, e já está a trazer, mas ganhos exatamente para essa otimização dos processos internos. Não estamos ouvindo. Eric, não conseguimos te ouvir. Não, obrigado, pessoal, pela resposta. Acho que meu microfone teve algum problema aqui, mas obrigado, ficou bem claro. Obrigada. A próxima pergunta vem da Clara Lustosa, analista do site do Itaú. Oi, Clara, tudo bem? Pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada aqui por pegar nossa pergunta. Duas coisas aí que eu vou comentar um pouquinho sobre a revisão das lojas, então vocês já estão fazendo, né, desde o ano passado, enfim, queria entender um pouquinho quais as intervenções, como vocês têm sentido, enfim, o retorno disso, se tem ganho de produtividade, se pudessem dar um pouco sobre essa revitalização, seria ótimo. E aí, um outro ponto bem rápido aqui, na verdade, é a questão do bottom line, que foi impactado por não ter o reconhecimento do imposto diferido, né? Aqui, enfim, é mais só para entender o que está por trás aqui desse impacto aqui que a gente teve nesse trimestre. Obrigada, pessoal. Bom, Clara, Fred começando, depois eu começo e depois, assim, o João complementa se for o caso, tá? Assim, eu vou começar pela segunda pergunta. Assim, a questão do imposto diferido se você olhar, a companhia tem de prejuízo fiscal, de IR diferido sobre prejuízo fiscal, por volta de 800 milhões já constituídos, tá? Assim, a gente, no ano passado, a gente fez os estudos de recuperabilidade, a gente acredita que é possível recuperar esses 800 milhões aí ao longo dos próximos anos. Se você pegar no ITR, tem o cronograma que a gente espera recuperar, mas você também vai ver que o horizonte de recuperação já começou a ficar bastante longo, né? Assim, principalmente no prejuízo fiscal que a gente tem na Riachuelo. Então, a gente tomou a decisão desde o final do ano passado de parar de constituir IR diferido sobre prejuízo fiscal na Riachuelo, especificamente. Guararapes e
e Midway, assim, tem mais, a perspectiva de recuperar é mais rápido, mas especificamente na operação da Riachuelo a gente parou de fazer. Claro que a Riachuelo, individualmente, o primeiro TRI é sempre o pior trimestre, né? O desempenho dela melhora aí ao longo do ano, principalmente no quarto trimestre. Então, assim, é algo que a gente, assim, é uma nova, assim, é uma nova dinâmica, tá? Assim, você não vai ver a gente constituindo mais valores significativos de prejuízo fiscal quando a gente via ter prejuízo no primeiro trimestre, tá? Então, assim, essa é a razão. Em relação às reformas, eu começo, depois o João pode me complementar, mas assim, o ano passado a gente teve um foco muito grande em reformas, assim, e reformas de vários tipos, né? Então, a gente fez desde reformas full, onde você praticamente refaz a loja inteira. A gente também fez bastante intervenções menores, onde a gente faz, assim, basicamente você faz um trabalho grande de iluminação e de neutralização de paredes, né? Então, assim, esse segundo tipo também acho que foi o que a gente acabou fazendo mais no ano passado. Também fizemos uma série de reformas para readequar as áreas de loja. Então, assim, a gente reduziu o moda casa em diversas lojas, a gente segue fazendo isso, estamos aumentando áreas de vestuário, principalmente vestuário feminino. Então, assim, a gente tem uma série de modelos diferentes de reformas sendo feitos. A gente tem visto resultados bastante positivos nessas intervenções, tanto que esse ano o foco em abertura vai ser pequeno, a gente deve abrir aí 5 ou 6 lojas no ano, mas a gente vai fazer, assim, bastante intervenções aí em lojas ao longo do ano, né? Assim, os retornos têm sido bastante positivos, claro, alguns com impacto muito maior que o outro, mas também os investimentos é muito diferente você fazer uma readequação de layout versus você fazer torrar a iluminação inteira da loja, né? Assim, mas em linha com o que a gente tem falado, né? Assim, principalmente assim, agora com a chegada do André, o foco de reforçar o core, melhorar a experiência de loja é uma das prioridades do time, né? Então, assim, uma das formas de você melhorar o core é você melhorar a experiência, melhorar o planograma de loja, e a gente vai seguir fazendo isso ao longo desse ano. Não sei se, João, você quer complementar. Eu complementaria com somente, de facto, só para reforçar, de facto, essa importância, esse importante pilar na nossa estratégia, que é o canal físico, e, obviamente, a experiência que nós queremos proporcionar ao nosso cliente nesse canal físico. Nós temos um grande parque, de facto, e as revitalizações são necessárias. Então, começamos a fazer desde 2022, como o Fred já falou aqui, foram cerca de 190 lojas onde nós fizemos essas intervenções, de diferentes tipos de intensidades, mas estamos realmente agora também focados em 2023, em menor escala, em dar continuidade. E principalmente porque está muito em linha com a evolução da proposta de valor, não é? Das nossas coleções, do nosso produto, e também, obviamente, o esforço para aumentar a produtividade por metro quadrado. Perfeito, pessoal, super claro. O vídeo que estamos falando aqui. Voltou? Obrigado. Bom, nossa próxima pergunta é do João Andrade, analista sell-side do Bradesco. Oi, João, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, pessoal, me escutam? Sim. Sim. Boa tarde, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta e seja bem-vindo aí, André, boa sorte no seu novo desafio. Gostaria de perguntar aqui um pouco sobre dinâmica de fluxo, volume e preço, né, toda essa dinâmica entre preço e volume durante o trimestre. Se vocês conseguem enxergar que variável tem sido mais preponderante aí nessa dinâmica, seja preço, temperatura, ou às vezes até um apetite mesmo do consumidor um pouco mais leve. E uma segunda, se vocês me permitirem, um pouco mais aberta e ampla, em relação à entrada do competidor chinês anunciada recentemente, né? Vocês já chegaram a ver algum movimento mais claro nesse sentido? E qual seria a sua estratégia para jogar em um ambiente que potencialmente poderíamos ter esse player jogando aqui nacionalmente? Obrigado. Bom, eu vou começar aqui, depois, enfim, quem quiser complementar, assim, enfim, a gente vê como positivas, assim, os movimentos que a gente está vendo em relação aos marketplaces importados, que, enfim, estavam se beneficiando de algumas questões técnicas para conseguir operar
enfim, em condições assim, não de igualdade, né, em relação a gente. Eventualmente, se algum deles nacionalizar a operação, a gente acha que é algo bastante bem-vindo, assim, porque efetivamente a gente vai competir dentro exatamente das mesmas condições e, enfim, e a gente tem um conhecimento bastante grande sobre as dificuldades de você operar no Brasil, enfim, todas as questões tributárias, logísticas, trabalhistas, enfim, acho que, enfim, a gente não tem a menor preocupação de competidores locais desde que operando debaixo das mesmas regras, das mesmas condições. Então, assim, a gente vê isso como algo positivo, caso venha acontecer. Né? Assim, em relação à questão de dinâmica de preço, fluxo, João, se você puder endereçar essa parte. Sim, está claro que todo o nosso segmento ainda continua sendo bastante afetado por este cenário macroeconómico que ainda é desafiador. Continuamos ainda com uma inflação e taxas de juros elevadas e, obviamente, o tom tem pressionado o orçamento das famílias e a capacidade de consumo. E principalmente dos clientes de baixa renda também, onde também a Riachuelo também está. E aliado a isto, também temos tido todos estes impactos que já mencionamos e o grande desafio do clima. As dinâmicas são as dinâmicas de sempre, obviamente que temos que tomar dinâmicas de promocionar, principalmente olhando muito para a frente, ver exatamente dentro da nossa compra o que é que efetivamente não está a performar tão bem e que nós temos de alguma forma tomar já medidas antecipadas, mas essencialmente nós acreditamos que temos uma coleção que reflete uma boa evolução da proposta de valor, seja em termos de qualidade, de variedade, e o cliente tem efetivamente tido uma boa aceitabilidade. Estamos realmente à espera também agora que este clima nos vá reforçar ainda mais isto e traduza isso em vendas. Perfeito, pessoal, muito obrigado. Pessoal, agora eu vou passar para algumas perguntas que a gente recebeu por chat, tá? Então, recebemos uma pergunta aqui de um analista sell-side, o Vitório, da Quantset. Ele pergunta: na linha de títulos e valores imobiliários da demonstração de fluxo de caixa, houve um consumo próximo de 1 bi. Poderiam explicar melhor o que foi isso e o motivo? Bom, assim, na verdade, assim, se você pegar caixa mais aplicações financeiras, o valor está constante. Basicamente, o que mudou foi de linha. Ela saiu mudou de TVM, que era basicamente compromissada over para CDB de curtíssimo prazo com liquidez, ou seja, é só a questão que uma linha passa no fluxo de caixa, a outra não, mas basicamente é só uma mudança entre produtos que são aí bastante similares em relação à liquidez. Obrigada, Fred. As demais perguntas já foram respondidas nas questões que recebemos aqui dos analistas. Então, com isso, a gente encerra a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e colocar aqui o time de Relações com Investidores à disposição para qualquer dúvida adicional e desejo uma boa tarde a todos.